àquela fonte se assentou Jesus, e olhando ao longe viu alguém chegar. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte água foi buscar. Cansado da viagem, pediu Jesus, pediu mulher, ó, dá-me de beber. Tu és judeu, eu sou de Samaria. Como então tu pedes água a mim? Mulher, se tu soubesse quem te falas, mulher, me pedirias de beber. A água que eu tenho é água viva, é fonte inesgotável de viver. Junto àquela fonte se assentou Jesus, e ao olhar por perto viu alguém gritar. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte paz vai encontrar, deixando abandonado o cântaro, correndo pra cidade anunciar. Venham comigo, achei a água viva. Seu nome é Jesus, o Salvador. E hoje, se você está procurando a água que lhe pode saciar, Jesus ainda é a água viva. Confesse a sua sede, vem viver. Confesse a sua sede, confesse a sua sede, confesse a sua sede, vem viver. Confesse a sua sede, confesse a sua sede, confesse a sua sede, vem viver. Vem viver. Vem viver. Amém. Junto àquela fonte se assentou Jesus, e olhando ao longe viu alguém chegar. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte água foi buscar. Cansado da viagem, pediu Jesus, pediu mulher, ó, dá-me de beber. Tu és judeu, eu sou de Samaria. Como então tu pedes água a mim? Mulher, se tu soubesse quem te falas,
Junto àquela fonte se assentou Jesus, e ao olhar por perto viu alguém gritar. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte paz vai encontrar, deixando abandonado o cântaro, correndo pra cidade anunciar: venham comigo a cheia água viva. Seu nome é Jesus, o Salvador. E hoje, se você está procurando a água que lhe pode saciar, Jesus ainda é a água viva. Confesse a sua sede, vem viver. Nós erramos, mas a cada dia nós precisamos buscar o Senhor para atingir esse processo de santificação, né, meus queridos? Vamos só esperar um Hamilton aí. Graças a Deus. A paz do Senhor mais uma vez, a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos assistindo, aos nossos irmãos lá do estado do Ceará, de Alagoas, nosso irmão lá de Fátima do Sul, que ele assiste a nossas aulas e passa o conteúdo para os irmãos lá da igreja. Então louvamos a Deus por isso, por os irmãos estar nos acompanhando aqui, tá bom? Nós vamos, irmãos, ler aqui o texto áureo e a verdade aplicada, os objetivos da lição, e depois passar para o nosso irmão André, que será o professor, o canal de bênção para nos trazer o ensinamento nessa manhã, tá bom? O tempo passa rápido, né? Hoje é dia 2 de junho já, estamos no meio do ano e louvamos a Deus por tudo. Então vamos lá. Dia 2 de junho de 2024, lição de número 9, e tem como título Ordenança para uma vida de santificação. O texto áureo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. E a dada aplicada: a santificação é um dos aspectos da salvação que envolve a separação do pecado e dedicação a Deus. Objetivo da lição: primeiro, falar que sem santificação ninguém verá o Senhor. O segundo, mostrar que devemos ser santos porque Deus é santo. E o terceiro, ressaltar a importância de buscar a santificação. Graças a Deus. Então nós vamos orar nesse momento, meus irmãos, e nesse momento nós vamos continuar orando pelo pastor Davi, pelo pastor Jasson, pelos nossos irmãos que estão enfermos e aqueles que não têm possibilidade de estar aqui. Nós vamos estar orando. Pedir ao pastor Moisés vir orar e apresentar, irmão, nossos pastores. Nós sentimos muita falta, né? Pastor Davi, já faz uma semana que não está bem. E também o pastor Jasson, né, irmão? Nesse tempo frio, ele fica com problema na garganta, e nós vamos orar. E Deus é poderoso para dar vitória, tá bom? E depois o nosso irmão André já vai dar início à nossa aula de hoje. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar pelos nossos irmãos enfermos, pelos aqueles que estão enlutados, para que o Senhor possa consolar, para que o Senhor possa curar, para que Deus continue usando o André nessa manhã para nos trazer a palavra do Senhor, amém? Senhor, obrigado por essa rica oportunidade de estar na Tua casa, juntamente com os Teus servos, aqui para buscar a Tua presença e para aprender do Senhor. Deus, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor venha trazer saúde, Senhor. Cura os nossos irmãos agora, visita os Teus servos agora,
visita, Senhor, o pastor Davi, ó Deus, traga plena recuperação ao teu servo, Senhor, também o pastor Jasson, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa curar, Senhor, essa enfermidade, e todos os nossos irmãos que se encontram enfermos agora, que o Senhor possa curá-los, ó Deus. Coloque as tuas mãos saradoras agora, as tuas mãos de misericórdia, Senhor, ó Deus, não nos trate conforme os nossos pecados, mas conforme a tua graça, conforme as tuas misericórdias, conforme a tua benignidade, o teu amor. Cura, Senhor, cura o teu povo nesta manhã, consola, ó Deus, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão feridos. Consola, Senhor, o pastor Inácio, a sua família, Senhor, nesse momento de luto, de dor, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, também clamamos, fala conosco agora nesta manhã, usa, Senhor, o teu servo que irá ministrar a tua palavra, Senhor, dê a ele, Senhor, a graça, a suficiência, Senhor, a presença do Espírito Santo, como sempre o Senhor tem usado, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez nesta manhã, para a glória do teu nome, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor André. Podeis assentar, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Os que estão aqui, os que estão em casa também, assistindo ao vivo, e aqueles que vão assistir posteriormente aí. A aula de hoje, que é dia 2 de junho, estamos no mês de junho, virou mês, nós estamos na lição 9, com o tema ordenança para uma vida de santificação. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema da santificação, lembrando, né, que nós falamos nos últimos 2 domingos, só para falar dos últimos 2, falamos de obediência no anterior e na aula anterior, né? Nós falamos sobre perdão, e a obediência e a santificação aqui, elas, em algum momento, elas vão ligar algumas referências de uma a outra. Mas vamos lá, eu acho que falar sobre santidade, santificação, entendo ser um assunto difícil para a gente poder discutir, debater, mas vamos lá, né? Com a ajuda de vocês aí, e espero que vocês participem, que vocês me ajudem na aula de hoje, dando a opinião de vocês aí, sugestões, ponto de vista de vocês a respeito desse assunto, que é muito importante, mesmo ele sendo difícil, entendo que é muito importante para as nossas vidas. E quando nós estamos falando de santificação, já foi lido já o texto áureo, a verdade aplicada, o pastor já fez a leitura, também os objetivos da lição. Só para seguir pela revista uma das partes, texto de referência, está em 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos mais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não só dar opiniões, né, sobre as questões que nós vamos falar aqui, que é importante como uma EBD, uma escola, mas também fiquem à vontade aí para fazer suas perguntas, pois eu não estou aqui sozinho, o pastor Moisés está aqui. Vocês, muito obrigado, pastor. Está aí, se vocês precisarem, pronto, vai responder aqui. Fiquem tranquilos. Irmãos, a revista, ela traz o assunto santidade para a gente conversar, baseado no Novo Testamento. Mas eu entendo que nós, de uma forma, precisaríamos, não já entrar direto, mas que nós pudéssemos voltar um pouco e trabalhar esse item santidade a partir da revelação de Deus como um todo. Claro que nós vamos chegar ali. E aí, pensando nisso,
na Bíblia como um todo, eu gostaria de ouvir já começo assim para acordar vocês no domingo de manhã. Eu acho que é importante para acordar aí o cérebro, né? Porque a gente acorda meio preguiçoso, principalmente domingo. Se vocês poderiam me dar um exemplo de santidade encontrado na Bíblia, precisa dar referências atuais, não é na Bíblia. O que a gente poderia pegar um exemplo de santidade? E quando eu faço isso, é uma pergunta, e eu sei que o cérebro de vocês já começam a trabalhar, está vasculhando aí a Bíblia, já pensando o que eu poderia falar de um aspecto de santidade, sem a gente falar de Jesus, vamos falar dos outros personagens. O que a gente poderia citar e falar aqui, ó, aqui eu vejo um ato de santidade, aqui eu vejo santidade. Vocês poderiam me ajudar nesse começo para falar, aqui existe um aspecto ou santidade? Gostariam já de começar ajudando? Eu achei que ninguém fosse falar mesmo. Mas vocês pensaram, isso já é importante. Vocês estão pensando aí num aspecto de santidade. Isso já esse era o objetivo. Quem sabe alguém falasse alguma coisa, né? Mas tudo bem. Opa, peraí. A vida de Daniel, uma vida de santidade. Amém. Vida de Daniel, uma vida de santidade. Isso. Como ainda o microfone não chegou, eu vou repetindo o que ele está falando. Está falando que Daniel orava 3 vezes ao dia, e isso é uma característica de santidade. Sim. Né? Isso nós vamos trabalhar realmente. Então, pois não, pastor. então essa santidade, quanto na vida de Daniel, porque ele orava 3 vezes ao dia, ele se punhava diante de Deus, é uma característica de santidade, né? De desdobramento. Não, eu quero ser santo como Deus é santo, né? Ele se punhava diante de Deus, e não importava o que viesse ou o que veio na vida de Daniel, mas ele foi fiel à santidade. Amém. Pois não, pastor. Isso. O pastor Moisés está acrescentando aquilo que o pastor Henrique falou, no sentido de Daniel rejeitar aquelas comidas, e aí ele se torna, nesse sentido, né, de se tornar santo, porque está rejeitando as iguarias da nova terra, né, que está sendo proposto para ele. Ok, amém. Já ajudou, porque esse é um dos pensamentos, né, e aí completando. Eu vou falar sobre a santidade a partir de um exemplo bíblico de Abraão. Será que nós podemos ver santidade em Abraão? Será que existe o aspecto de santidade em Abraão? O que nós podemos falar de Abraão como uma característica, algo santo que aconteceu? Vamos lá, esse eu vou dar a resposta. Eu sei que vocês já estão falando aí. Isso, ó, Abraão, exemplo de santidade. Nós vamos ver lá em Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão, que é Abrão ainda, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse termo santidade, santo, ele tem o aspecto de uma palavra que é separado, distinto de. Então, quando há essa separação, e aí nós vamos começar a usar alguns termos daquilo que é comum, nós estamos vendo essa distinção, essa separação. Há quem diga que até pode ser utilizada a palavra de corte, que é cortar e colocar à parte. Essa característica é característica de ser santificado. Então nós vamos começar por aí, uma separação. E o que Deus está tratando com Abraão aqui? Abraão, sai da terra que você está, do meio da sua parentela. Então ele está retirando, está fazendo distinto, está fazendo um chamado aqui, no sentido de separar daquilo que é comum. Abraão estava num relacionamento comum, indo após outros deuses, tal qual a sua família toda, e Deus o chama.
Então, esse chamado que é tirar do meio da parentela que estava seguindo outros deuses, nós vamos ver essa característica como uma santidade. Tirar do meio. Agora Abraão é distinto daqueles da sua terra. Ele é separado daqueles da sua terra, da qual estão seguindo uma outra ordem que não é essa ordem de Deus. Então aí nós vemos uma característica, então, que até coloquei ali na tela, está ali, né, para vocês verem aqui embaixo. Ser igual, comum, não dá característica de santidade. Que foi o que vocês já falaram, alguma coisinha aí sobre Daniel. Então vocês falaram isso, ok, separado dos demais. Essa é uma característica de santidade. Só para que vocês não percam o raciocínio, eu coloquei na próxima ali, faz favor, Hamilton, pode passar, que é o que nós veremos: a santidade de Deus, manifestações de santidade de Deus para a constituição de um povo, pecado versus santidade. Pode passar mais um. Quem dá conta de ser santo? Santidade em Cristo Jesus, depois causa e efeito, fonte e origem. Santidade, um reflexo de uma vida em Cristo Jesus. Então nós vamos trabalhar desse jeito, porque eu vou começar a falar algumas coisas com vocês aqui do Antigo Testamento, e eu sei que é normal para nós já pensarmos, mas espera aí, eu estou pensando lá em Cristo Jesus, estou pensando, não perca não, pode pensar, não tem problema não, só quero fazer um raciocínio lógico, pensando na Bíblia, para a gente chegar nesse ponto do Novo Testamento, ok? Porque a característica, olhando para a revista, parece que santidade é uma obrigação a partir do Novo Testamento. Será que é só isso? Essa santidade em Jesus? Ou antes já tem? É isso que nós vamos conversar um pouco. Abram aí a Bíblia de vocês. O Hamilton coloca lá, né? Eu gosto muito, né, de trabalhar na Bíblia, lendo os textos, mas o Hamilton vai nos ajudar lá em Gênesis 3, 8 e 9. Está bem no começo, hein? Falei que é lá no começo. Gênesis 3, 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Nós conhecemos essa história, da qual entra o pecado no mundo através do homem. E esse pecado, ele tem uma relação com o que nós estamos falando de santidade. O que acontece nesse momento, aonde Deus, ele tem um relacionamento, e o texto fala isso, Deus tem um relacionamento com o homem, que na viração do dia, o finalzinho da tarde, Deus se encontrava com o homem, e esse dia, igual aos demais, Deus vai ao encontro do homem. Então Deus tem um relacionamento com esse homem criado. Mas neste momento onde existe o pecado, existe uma coisa que nós vamos falar: quebra de relacionamento. Houve uma quebra de relacionamento nesse momento do pecado. Quando Deus vai conversar, o homem está escondido já de Deus, e essa relação, ou esse relacionamento entre Deus e o homem, tem uma quebra. E essa quebra é a quebra de santificação. Não existe mais essa união do relacionamento, e agora esse relacionamento está se desfazendo ali por conta disso, e Deus, ele toma uma atitude quanto ao homem. Então o pecado, Hamilton, coloca para mim Isaías 59, 2, só para reforçar o que nós estamos falando, porque no texto não está descrito essa quebra de relacionamento, mas nós percebemos, porque o homem é tirado do jardim, não tem mais aquela visita no final da tarde, Deus visitando o homem. Agora o homem está fora do jardim. E Isaías 59, 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação, perda de relacionamento, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
É isso que a iniquidade, o pecado faz, a quebra de relacionamento, e aconteceu ali essa quebra de relacionamento. Então, por conta do pecado, nós entramos num estado que nós podemos chamar que é um estado de impureza. Agora o homem não é mais um ser puro, agora o homem, por conta do pecado, está num estado de impureza. E a impureza, agora nós vamos falar que é contrário à santidade de Deus. E aí a gente entra para falar um pouquinho sobre a santidade de Deus. Então vimos que houve a quebra de relacionamento. Então nós temos um Deus que é puro, que nós vamos falar sobre isso. E agora o ser humano, com o pecado enraizado nele, ele se torna impuro. Então a impureza do homem e a santidade de Deus. E agora, como nós vamos tratar isso? E essa santidade de Deus, nós vamos ver que a santidade é um atributo, é uma característica do próprio Deus. Ela faz parte, é inerente a Deus a santidade. Tal qual Deus tem os outros atributos, que já nós estamos, e aqui nós não vamos nem aprofundar tanto nesse atributo santidade, mas é só para a gente ter essa relação. Peraí, Deus ele é santo, e nós vamos ver a característica, ele não é, a Bíblia em vários momentos está falando que Deus é santo, mas em outros vai enfatizar, falando essa palavra 3 vezes, a gente já vai ver logo isso já. Mas aqui então, dentro dos atributos de Deus, então Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é amor, mas Deus é justiça e Deus é, né? Então nós vamos falar isso. Então Deus é santo. Esse atributo de Deus, dessa majestade, nós vamos ver o seguinte: a santidade majestosa de Deus é totalmente distinto e separado de outras criaturas. Hamilton, coloca Êxodo 15:11. Nós vamos ver aqui que Deus, por que Deus é santo? Naquela relação que nós falamos de ser distinto, que ele chama Abraão e separa, no sentido de ser distinto, separado de, em Deus nós vamos ver isso como santidade, que Deus ele é distinto, não há outro igual a Deus, não há comparação em relação a Deus. Então é um atributo em Deus que o torna diferente de qualquer outro ser, ou seja, só existe ser criado a partir desse Deus. Então esse Deus é santo porque ele é único, ele é distinto das demais criaturas que existem. Isso torna Deus santo. Ali o Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Esse é o Senhor. Coloca também Isaías 57:15. Opa, já colocou. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Esse é o Deus distinto. Tudo bem, pode, até aí já está bom, obrigado, Milton. Esse é o Deus de qual nós estamos falando, que é um Deus distinto e santo. Então, primeira coisa que nós vamos ter, Deus é santo. E aí, para reforçar, abram em Isaías, não, ele vai colocar lá, do 1 ao 3. Tão bonito esse texto, nós vamos ver o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, enfatizando na palavra que ele é santo, santo, santo. No hebraico isso dá ênfase à santidade. Ele é um ser distinto e é o único dos atributos que nós vamos ver na Bíblia, falando de Deus, que ele se repete. Nós não vamos ver Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Mas a santidade, quando está falando de Deus, nós temos 2, Apocalipse 4, do 6 a 8, nós vamos ver também, é repetido que Deus é santo, santo, santo.
E vejam que interessante, nos dois que nós estamos lendo, que já lemos Isaías, agora Apocalipse, nós vamos ver que é uma adoração no céu e de trono. Esse Deus está no trono e ele recebe a adoração no trono, e aí é dito que ele é santo, santo, santo. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Esses textos que eu pedi para colocar ali é só para mostrar que ele está no trono. E os 4 animais tinham, cada um de per si mesmo, está ali? De per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Santidade de Deus sendo colocada em destaque, e muito destaque em relação a isso. Então nós temos um Deus totalmente distinto, né? E esse Deus que é totalmente distinto, por sua graça e misericórdia, ele procura o homem para a restauração. Vimos que houve uma quebra de relacionamento. Deus querendo esse relacionamento com o homem, é esse Deus totalmente distinto, sabendo que o homem não alcança, não pode o homem alcançar a Deus, ele procura o homem. Esse Deus distinto, poderoso, salvador e santo, ele procura o homem para fazer esse retorno de restauração. E agora nós vamos ver lá em Êxodo 25:8. Agora nós vamos voltar, nós falamos de Deus para falar que Deus é santo, ele é distinto dos demais. Percebemos essa noção de santidade em Deus, claro, de forma muito resumida, né? Se fosse falar sobre o atributo da santidade de Deus, com certeza teria uma aula só para falar sobre isso, mas vendo isso agora nós retornamos aqui. Olha só que interessante, Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus, o próprio Deus Santo, quando ele tira o povo do Egito, com mão forte, ele está mostrando para esse povo, tal qual ele é perante aos deuses da terra, que podemos falar de Faraó, mostra o seu poder para tirar aquele povo do Egito, que ali estava escravo, e nesse caminhar, ele faz o quê? Eu quero habitar no meio de vocês. E o tabernáculo, quando ele coloca, em Êxodo 25:8 que nós acabamos de ler, ele está mostrando isso. Deus habitará no meio deles, de nós. É isso que Deus está falando. Mas agora vem a pergunta, e agora? Como um Deus santo, totalmente santo, pode viver no meio de um povo impuro? Como relacionar isso? Esse Deus santo no meio de um povo impuro. Porque nós temos que entender essa diferença da santidade de Deus e do povo que é impuro, e de não ter essa união por conta de Deus ser santo, e ele não se envolve com essa impureza. E como esse homem, e como Deus vai habitar no meio deste povo. E agora nós vamos falar um pouco a respeito de Levítico. Nós vamos ver que no final do texto do livro do Êxodo, nós vamos ter Deus mostrando a relação dessa habitação no meio do povo. Só que quando dá sequência, nós entramos num livro chamado de Levítico. É um livro onde não é muito lido, não é muito falado, porque nós temos uma noção do livro de Levítico de, poxa, não é assim, os mandamentos para os levitas, no sentido do que eles deveriam fazer, é essa conotação. Normalmente, mais quem lê esse livro de Levítico é quem está fazendo a leitura da Bíblia como um todo, né? Tem que passar por Levítico e passa por aqui. Não sei qual que é o sentimento da pessoa que passa lendo Levítico, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de Levítico, no sentido do que é o objetivo do livro de Levítico.
Se nós estamos entendendo que existe um Deus santo, que agora vai habitar no meio de um povo que é impuro, e aí vem o livro de Levítico. Ele está bem na sequência ali do que vai falar isso. Em Levítico nós vamos ver, como está na tela ali, para falar o seguinte: Deus se importa e requer santidade, pureza. Se alguém acha que Deus, por ser bom, misericordioso, não se importa com santidade, eu sei que isso aqui, né, eu tenho que falar dessa forma, porque alcança muitos, mas vocês já não precisavam de ouvir isso, né, mas eu tenho que falar isso. Se a gente entende que Deus não tem nada a ver com santidade, Deus está preocupado e Ele requer santidade. Há uma característica nisso que nós vamos ver em Levítico, que é da importância disso. E no livro de Levítico nós vamos ver esse relacionamento entre o homem e Deus e o homem e o seu próximo. Santidade em Levítico tem a ver com relacionamento entre o homem e Deus e o homem, o seu próximo. Levítico tem tudo a ver com isso, e nós vamos trabalhar algumas questões rapidamente também de Levítico para verificar isso. Se nós estamos falando que Deus é distinto, e agora há necessidade de pureza, santificação, então agora nós já estamos relacionando uma outra palavra aqui. Esse homem sendo impuro, agora ele vai se relacionar com Deus, e agora nós falamos, opa, precisa de santidade, precisa de pureza. São essas questões que nós vamos falar. Maneiras do povo se purificar para entrar em contato com ele. Então há necessidade de purificação. No livro de Levítico, nós vamos ver várias, principalmente no começo, nós vamos ver que existem sacrifícios, e esses sacrifícios são ordenanças de Deus para com o povo. E ele vem detalhando essas ordenanças. Nós temos o ápice, né, assim, a condição maior em Levítico 16. No capítulo 16, não vou fazer a leitura toda, mas só vou falar algumas questões aqui. Em Levítico 16, nós temos o que é chamado Dia da Expiação. Não sei se alguém abriu a Bíblia aí, enquanto estou falando aqui. Como que está o título na Bíblia de vocês? O meu está Dia da Expiação. Dia da Expiação também? Todos dessa forma? Tem alguém que está diferente o título? Como Arão deve entrar no santuário, então mais para frente ele vai ter os subtítulos em relação ao 16. Aqui tem alguns que só colocou um título para o 16 todo, e alguns fizeram divisão dos títulos. Sim? Mas eu estou falando só porque é importante aqui, que aqui chega o dia da expiação. E o que vem ser expiação? Esse nome para nós deveria ser um nome comum, né? O que é expiação? Hamilton, volta lá no meu slide. Agora está ali, ó. Ápice no capítulo 16, dia da expiação. São dois termos que nós usamos bastante. Nós vamos termo de expiação e propiciação. Sim ou não? Não usamos, pastor? Usamos, né? Vocês ouvem bastante isso aí, eu também. Nós ouvimos bastante essas palavras. Então, dia da expiação, cumprimento de pena, castigo, cumprimento do castigo. Então, neste momento, e propiciação, sacrifício pelo perdão dos pecados. É isso que acontecia aqui em Levíticos. Espera aí, um povo impuro, para se chegar a um Deus totalmente santo, tem o sacrifício, mas aqui tem o ápice, que é o quê? O dia da expiação. É o perdão dos pecados. Você quer se chegar a Deus? Há necessidade de perdão dos pecados, e Deus está estabelecendo essa relação com o homem. Vocês, impuro, agora vocês precisam participar dessa forma de perdão de pecado através de sacrifícios para poder se chegar a mim. Uma vez por ano era feito essa forma,
E até o sumo sacerdote havia necessidade dessa expiação, dessa forma de propiciação. Alguém tem que pagar a pena. Alguém devia pagar essa pena para se chegar novamente em Deus. Há um relacionamento quebrado e esse relacionamento depende de sacrifício. E no 16 nós estamos vendo isso. Pois não, pastor? Amém, pastor? Isso. E a propiciação, o pastor está falando aqui no sentido de sacrifício de perdão dos pecados, mas é o pagamento de um pelo outro, que é exatamente o que acontece aqui. Porque o pecador, o impuro, não era ele que morria. Era pago o sacrifício através de outro. É isso que está acontecendo ali. Eu sei que nossas mentes já estão lá na frente já, né? Mas é isso mesmo, vamos pensar aqui ainda. Mas é esse pagamento. Existe um pagamento de um terceiro, que no caso aqui são os animais. Ok. A partir do 16, se vocês andarem um pouquinho mais aí na Bíblia de vocês, nós teremos do 18 ao 20. Vamos lá, ó. A partir, houve agora essa expiação dos pecados no 16, e é a partir daí um pouquinho para frente que nós vamos ver algumas ordenanças do relacionamento do homem para com o homem. É interessante que até agora Deus veio falando das formas que esse homem deveria se apresentar ou criar sacrifícios para ter esse relacionamento com Deus. A partir do 18, Deus vem falar o seguinte, no 18:1, eu vou ler aqui, fica tranquilo aí, Hamilton. 18:1 diz o seguinte, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, a gente vai ler alguns trechos aí do 18, ao 18, 19. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não procedam como se procede no Egito, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-no. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Veja que Deus, quando Ele está no caminho com esse povo e passa as ordenanças, tem o dia da expiação, e agora Ele começa a falar de algumas regras. Primeira coisa que Ele está falando aqui, nesse sentido, Ele está falando o seguinte: vocês não vão proceder conforme procede o Egito. Olha de onde eu tirei vocês do Egito, lá não tinha um proceder. Vocês não devem mais olhar aquilo como referência de como devem caminhar. E não é só isso, estou levando vocês para uma terra de Canaã, e lá tem habitantes. Vocês vão que lá, quando vocês chegarem lá, existe um proceder, e não é para vocês terem como referência esse proceder também. E aí só para a gente lembrar do que é santo, do que é distinto, do que é separado, Deus está falando assim: vocês vão praticar algo diferente do que eles praticam. E Deus, como um Deus totalmente sábio, Ele não para aqui e deixa os homens, e agora, o que nós vamos praticar? O que Deus quer de nós? Como que nós vamos saber o que Deus quer? Deus se revela e revela aquilo que são as suas ordenanças, e Ele segue daqui para baixo no 18, Ele vem falando primeiro das relações sexuais ilícitas, para não se casar. Aqui está falando várias questões para não se envolver, tem vários textos aqui, né? Com a filha da mulher do seu pai, depois vocês leem o texto aí, não vamos falar todos eles, mas tem várias questões aqui entre parentesco e Deus falando o seguinte: não haja relacionamento sexual com isso. Depois ele vai falar de homem deitando com outro homem, ele vem falar de relações com animais, ele coloca tudo isso, e no 24 do 18 ele diz:
não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castigarei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes, mas vocês obedecerão os meus decretos e as minhas leis. Por isso que eu falei que aqui nós temos uma relação de obediência, que santidade e obediência, elas seguem caminho. Há 2 semanas atrás o professor Genivaldo deu aula aqui sobre essa parte da obediência, e aqui olha só que obediência e santidade, elas estão caminhando também junto, e Deus está falando isso. E no 30:18 diz o seguinte: obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus aqui ele fala bastante a respeito disso. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E a contaminação aqui está mostrando essa parte de olha, se você for impuro, como que há de se relacionar com Deus que é puro? No 19:1, disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. No meio das ordenanças, Deus fala isso a Moisés: sede santo, porque Deus é santo, eu sou santo, e o povo tem que seguir essa santidade. Há uma preocupação de Deus com a santidade. Deus está preocupado com isso, senão Ele não colocaria tudo isso para nós. E aí na frente tem algumas coisas que nós pensamos que não furtam, não mintam, não enganam. Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso aí está aqui no texto de Levítico falando, não é só uma coisa do Novo Testamento, mas está aqui. E obedeçam às leis do Senhor. Vamos seguir. Levítico, nós vamos ver que não está preocupado apenas com um item da vida. Esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o homem, ele está preocupado em relação ao viver como um todo. Nós não vamos ler o texto agora, porque teria muito para falar aqui a respeito de como proceder, porque Deus está falando aqui para as instruções dadas por Deus. Vai falar desse amor, vai falar com o próximo de não mentir, não tomar coisas dele, vai falar de negócios, como você deve negociar, você não deve ter balança injusta. Todas essas relações entre os humanos, Deus está falando aqui como deve ser o proceder. Já está aqui em Levítico os detalhes de como deve se proceder. Porque alguém pode perguntar, e eu já fiz essa pergunta, mas está ali na tela só para seguir: como conhecer a vontade de Deus? Como que eu sei o que Deus quer? Bíblia, Escritura. Por aqui nós vamos ter a nossa bússola em relação ao que Deus quer. Ali tem qual é a moral de Deus. É Deus que está escrevendo, não é uma relação humana que foi passado. É o próprio Deus passando aquilo que é entendido como Escritura, passando como é a relação que deve ser entre os homens. Está aqui. Mas agora nós estamos falando já aqui para um povo que foi escolhido, ele foi distinto dos demais. Esse povo recebe a expiação e agora ele está recebendo uma instrução, as ordenanças do próprio Deus, como caminhar. Vejam que essas instruções Deus não vai cobrar dessa mesma forma que cobrou, tem uma outra forma de cobrança, mas não dessa forma de outros povos que não receberam essa revelação. Esse povo recebe essa revelação e Deus cobra conforme foi revelado. Os egípcios têm uma outra forma de cobrança, não é dessa mesma forma onde Deus se revela e coloca essas leis para esse povo. Então o povo que recebe a revelação, Deus vai cobrar essa forma de santidade para estar com Ele. Então os princípios e morais de Deus nós enxergamos na Bíblia, que é um princípio que vem de Deus. Estou repetindo isso porque, passa mais um, amigo, por favor, que eu coloquei ali, ó. Deus não é um Deus que você quer.
Deus não é um Deus que você pensa, e Deus não é conforme a sua imaginação ou a sua imagem, porque às vezes nós olhamos para o texto e queremos questionar o texto em relação àquilo que está escrito. Será que eu não posso mudar isso? Eu tenho vontade de criar uma nova lei em cima disso. Será que eu não vou achar algum outro trecho? Não, mas olha, as coisas mudaram. Será que o ser humano mudou e aí não dá para a gente fazer uma nova interpretação disso que está escrito aqui? Porque nós queremos moldar um Deus conforme a nossa imagem. Nosso pecado, ele age tanto em nós, nós queremos reformular um Deus. Deus, ele dá instrução para nós, está escrito, e nós ainda queremos fazer modificação, questionando as Escrituras. Eu sei que existem coisas que se debatem, mas nós estamos falando do cerne, da moral de Deus. É isso que Deus está mostrando como moral, princípios, e aí nós estamos às vezes preocupados em moldar aquilo que para nós parece ser mais benéfico, mais aceitável. Nós não estamos aceitando a palavra como ela quer, e que se sintam à vontade de falar com Deus. Deus, eu tenho uma dificuldade de aceitar essa parte aqui. Como assim nós vamos ter que fazer submissão um ao outro? Eu tenho que ser submisso ao meu irmão. Na semana passada nós falamos de perdão, tenho que perdoar, mas isso está tão difícil. Há uma dificuldade nessas coisas, mas a palavra, ela é posta, está lá, é a lei, é a ordenança. Nós temos dificuldade, e aí que nós vamos ver um pouquinho mais para frente ainda. A pureza, ela está relacionada com vida, e a impureza está relacionada com morte. Se tem uma coisa bonita, né? São várias coisas bonitas, mas uma das coisas bonitas é quando nós estamos vendo Deus, Jesus, está tudo relacionado com vida. É vida. A impureza, aqui, o afastamento de Deus está relacionado à morte, a coisas tristes. Eu sei que nós temos, né, e é o nosso inimigo aqui na terra, e graças a Jesus nós já vencemos ele, que é a morte. A morte, essa separação que nós temos, ela traz essa questão, né, de, puxa vida, mas morreu, aí dá essa tristeza. Mas aqui é outra questão, porque a nossa morte nessa carne, ela é vida em Deus. Para aqueles que não têm Jesus, sim, é uma morte, mas para nós isso é vida, e isso nos traz refrigério. Nós temos o que? Satisfação, porque nós sabemos que não é morte, não acaba aqui. Nós temos uma sequência. E se nós falamos de pureza, santidade, nós estamos falando de vida, e vida é relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus não se acaba quando nós, né, como se diz, fecharmos os nossos olhos aqui. Esse relacionamento com Deus, agora que ele vai começar a ser principal ainda, é esse relacionamento entre nós e o nosso Deus. Hamilton, pode passar aí, mas eu vou até pular essa parte aí, pular, que eu digo, da leitura dos textos, né? Então nós vamos ver o seguinte: Deus coloca regras, normas, para que o povo seja santo ao se aproximar dele. É isso que nós estamos vendo. E agora nós não vamos ler alguns textos, mas eu tinha colocado aqui, que é a escolha do povo. Será que esse povo dá conta de seguir essas ordenanças? Esse povo faz tudo quanto Deus colocou para eles? O que nós temos aí na visão? O povo de Israel. O que nós vamos ver numa sequência? Eu falei que não ia ler, mas eu vou ler. Juízes 2:10. Eu gosto de ler a Bíblia, né? Juízes 2:10, coloca aí, Hamilton, para a gente aí, 2:10. Ali é só o começo, né? Nós vamos ver dos reis, por que apareceram os profetas, a gente já vai falar um pouco disso. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. No começo do livro aqui de Juízes, está mostrando que, olha, vem passando gerações, e aquela geração anterior, que fez até promessa para Josué, falou: Josué, estamos contigo. Quando ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vem o povo e diz o seguinte: nós também estamos contigo, vamos seguir isso aí. Mas passam-se gerações,
E as gerações vão esquecendo, vão esfriando, vão se distanciando daquelas ordenanças de Deus. Daí para frente a gente vê, e já, né, antes a gente já via ali, né? Só estou pensando aqui na história, que a gente vai ver os reis, como que os reis eram? Pecadores e afastados daquilo que Deus queria, das ordenanças, de modo geral. Vamos pegar particularmente uma, nós vamos ver que os reis, de forma geral, eles se distanciam daquilo que Deus colocou como ordenança, e vai ficando cada vez mais distante. Abacuque 1,4, ele tá ali assim, angustiado por ver como o povo de Deus está tratando as coisas. Olha, a justiça, obrigado, irmão. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. O povo de Deus está tudo bagunçado em relação àquilo que Deus colocou como ordenança. Não está dando conta, não deu conta de cumprir as ordenanças. Malaquias 1,6 está falando ali também em relação às consagrações que eram feitas, e o homem, ele está distante daquilo que Deus ordenou, está distante daquilo que Deus pediu. O homem se distanciando cada vez mais de Deus. Se as ordenanças eram uma forma de se chegar a Deus, o relacionamento está cada vez mais distante, porque o homem, por conta do seu pecado, por conta do seu coração vaidoso, ele vai se distanciando de Deus. Passa mais um, esse aí, por favor. Provérbios 17:15, coloca para a gente ver aí, Milton. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Mantém um pouco aí, Milton, essa aí. Vamos ler de novo. Nós estamos falando agora, olha só, Deus, nós já vimos que Deus, para chegar a Ele, precisa de santidade. Esse povo não dá conta de cumprir as leis se chegar a Deus. Cadê a santidade? Então como que nós vamos nos chegar a Deus? Aí está falando o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Opa, justificar o ímpio? Ele está fazendo coisa errada e nós vamos justificar ele? Tem coisa errada nisso aí. Deus está falando isso. Espera aí, condenar o justo? Um justo vai ser condenado? Deus abomina isso. Dá sequência, porque nós estamos falando de um Deus santo. O número é Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e o culpado não tem por inocente. E o culpado não tem por inocente. Esse povo, ele vai se distanciando. E agora, Deus, que é totalmente santo e totalmente justo, ele vai aplicar sua justiça, porque um povo que não consegue dar conta de seguir. Hamilton, volta lá, por favor, no slide. Mas a lei que se tornaria santo, que ela faz a distinção, a lei foi colocada para que eu me tornasse santo, distinto dos demais. Eu não consigo cumprir. O que será de mim? Essa lei foi colocada, foi posta para que a gente pudesse chegar a Deus. Olha, eu vou caminhar perante a lei, vou fazer tudo isso e agora eu consigo me chegar a Deus, mas eu não dei conta de cumprir isso. Como que agora esse povo vai ter esse benefício se Deus, ele acabou de dizer em relação a que o ímpio será condenado? E o ímpio é esse que é impuro, que não faz parte da santidade. E está parecendo que todo o povo está lá. Está parecendo que eu e você, nós estamos nesse meio, que não estamos dando conta de cumprir essas ordenanças. Passa mais um, por favor. Nós estamos falando de justiça. Deus é justo e vai aplicar a justiça, porque nós não demos conta da santidade. E agora? Como que nós vamos ver isso?
Romanos 3, 19 ao 24. Porque a sabedoria deste mundo, Romanos 3, 19. Esse também é muito bonito, mas vamos lá no Romanos 3. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ainda dá uma pausa aí, Hamilton, volta aí. Porque tem alguns textos, né, na Bíblia que a gente lê rápido assim, né? Peraí, o que está querendo dizer isso aí, né? E parece complicado realmente. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Estão debaixo da lei. Foi dada a ordenança. Cumpra. O não de Deus, né? Tem muito não lá, está ali no meio. Olha, para se relacionar precisa cumprir essa lei. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Há alguém que possa falar alguma coisa? Ou vocês estão todos com a boca fechada perante a lei de Deus? Continua. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Através da lei, o pecado ele sobressaiu para que nós pudéssemos dar conta do que é o pecado. Paulo ele fala muito isso em relação a essa justiça. Olha, a lei está lá e a lei ela é boa, a lei é santa. É isso que ele coloca. A lei não é ruim, a lei não é má, a lei ela não é impura, a lei ela é boa, santa e justa. Porém, o que nós temos? O pecado que habita em nós. É o pecado que habita em nós, que essa lei ela só vai fazer sobressair esse pecado. Porque se a lei ela diz, não faça e eu faço, o que está sobressaindo? Não é a lei que é o problema. O problema sou eu, o problema é você. Porque vive em nós alguma coisa que não dá conta de fazer com aquilo. E é o pecado que ele vai sobressair aqui. Vem o conhecimento do pecado através disso. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, agora é a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. A lei não dá conta de salvar a mim e a você. Ela foi colocada como ordenança, ela foi colocada como uma forma de santificação, e ela não deu conta por conta dos nossos pecados. Nós não demos conta de fazer aquilo para poder satisfazer Deus em relação a isso. E agora, Deus vai aplicar a sua justiça em relação a isso. E qual que é a justiça de Deus para a minha e para a sua vida? Jesus Cristo. A justiça de Deus. É Ele que é colocado nesse meio como oferecer sacrifício. Jesus é o sacrifício oferecido no meu e no seu lugar, porque nós não demos conta de cumprir a lei. E Jesus cumpriu cabalmente toda a lei. Ele revelado de forma que Ele cumpre a lei por mim e por você. E agora nós vamos seguir ainda um pouco com isso. Gálatas 3, 22 ao 25. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nós conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tem mais um. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor que é a lei.
Agora o que nos dirige, Jesus Cristo. Hamilton, tem outras partes aí, mas eu vou pular aí para a gente seguir. Pois bem, o equilíbrio é uma característica do cristão, a parte do equilíbrio. Porque alguém, se parasse agora de ouvir essa palavra, ela pode ter pensamentos que nós chamamos de extremistas, né? Os extremos, e não ficar com equilíbrio. O equilíbrio, ele é muito importante. Nós vamos ver aqui o seguinte: que equilíbrio é esse em relação... São duas perguntas ou dois pareceres que eu coloco ali. O primeiro, aonde eu parei de falar, parece o seguinte: espera aí, eu já sou escolhido, coloquei dessa forma, eu sou escolhido e santificado em Cristo, entendi isso. Ou aqueles que já conheciam isso, eu já sabia disso, mas e agora? O que tem a ver com a lei? O que tem a ver com as regras, as ordenanças? Já sou salvo em Cristo, então agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Não estou mais preso à lei. Se eu não estou mais preso à lei, já tenho a salvação garantida em Cristo Jesus, aquilo que eu faço pouco importa, porque já está garantido. Esse é um dos pensamentos que pode ter, e Paulo ele vai combater isso. Mas tem um outro, que é o que está na tela. Preciso cumprir a lei para conquistar a minha salvação. Nós temos uma característica ainda em nós, quando nós estamos lendo a lei, que são as ordenanças, a santidade, a busca pela santidade, que isso é que nos torna salvo. Olha, peraí, eu preciso fazer isso para garantir a minha salvação. Vou explicar melhor para frente, né, porque isso, tem que tomar um cuidado para falar essas coisas aqui, porque tanto de um lado como de outro, que vocês não fiquem com dúvida em relação a isso, que a nossa salvação ela está em Cristo. É isso que nós vamos tratar. A salvação, a santificação da qual ninguém verá o Senhor, ela parte de Cristo. Eu acho que eu ia falar para frente, mas já vou falar agora já. A purificação é como se nós estivéssemos atravessando no meio de Jesus, e isso nos torna puro quando nós saímos do outro lado. E é isso que nós precisamos, viver em Cristo, é atravessar Cristo, e as impurezas nós estamos puros do outro lado para o relacionamento com o Pai. É isso que nós temos. Mas espera aí, quando nós vamos falando aqui, então nós vamos ver a santificação através do cumprimento das ordenanças. Há ainda pessoas que entendem dessa forma, que a salvação está atrelado, estou falando de equilíbrio, hein? Eu sei que de repente vocês já estão pensando lá no outro extremo. Calma, vai no equilíbrio aí. Que aquilo que eu faço é o que vai me tornar salvo. Você está quase descaracterizando essa passagem, essa purificação em Cristo Jesus, para falar o seguinte: não, eu quero voltar lá atrás na lei, eu vou seguir as leis, e é aquilo que vai me purificar. Eu dou conta de seguir a lei, e do outro lado eu vou sair santo. Vou ter um relacionamento com Deus através da minha força de vontade, porque eu dou conta disso. Nós vimos que o povo não deu conta disso. E ainda tem isso, nós temos um exemplo, não é um exemplo na Bíblia que eu vou usar, mas que é de Lutero. Martinho Lutero, até existia, ainda existe hoje, não dessa mesma forma, que é o afastamento, que é o monastério. Monastério, o que é o monastério? Olha, nós precisamos de pessoas que sejam santas. O que a gente faz com essas pessoas? A gente viu que se ela viver aqui no meio aqui, ó, do ser humano, ela não vai dar conta de ser santa não. Então o que nós vamos fazer? Vamos separar eles. Separa eles num local, e lá o que eles vão ficar fazendo? Só coisas de Deus. Vão orar, vão jejuar, vão estudar. Aí nós vamos ter um povo santo lá, porque eles vão ser afastados do pecado. Aqui, ó, está tudo cheio de pecado, então a gente afasta e coloca eles num lugar onde eles vão dar conta dessa santidade. Será que isso resolveu o problema do pecado? Até perceber que o pecado não é a relação com as pessoas, o pecado está na pessoa. E esse pecado, eles lá, afastados de tudo, continuavam pecando. E Martinho Lutero é um desses, aonde assim ele
ele tinha um trauma em relação ao pecado. Ele, sabendo que Deus era totalmente santo e ele pecador, ele não conseguia dar conta disso. Ele falava, e ele até tem um nome que se usa, né, quando se bate, essas coisas aí, para poder mortificar a carne e falar assim, eu preciso ser santo, eu tenho que dar conta dessa santidade. E ele estava se acabando com isso, porque ele, ser humano, não estava dando conta de se tornar santo para o Senhor, porque cada dia mais ele percebia o pecado que corria nas suas veias. E aí ele lê Romanos, e ele vê, peraí, nós temos uma outra coisa, não é a respeito disso que eu vou ser salvo e me chegar a esse Deus que é santo. A santidade não está em eu conseguir cumprir tudo isso como uma finalidade para chegar a Deus. É aí que ele fala a respeito de ser santo através da graça em Jesus Cristo. E aí ele descobre e ele acorda para isso. Então é uma forma de se ver esse equilíbrio de não procurar a santificação nas coisas que nós podemos fazer, estou vendo o horário ali, e também não entender como, olha só, agora, eu já tinha colocado um texto aqui, acabei nem lendo o texto, Romanos 3, 27, 30, pode deixar, não precisa pôr não, vamos para o próximo aí, que agora sou escolhido e santificado em Cristo, portanto nada mais do que faço conta, Romanos 6,15, aí sim coloca esse, porque pode parecer, e nós vamos ver, recentemente, eu vi pessoas falando dessa forma, nessas redes sociais, assim, no sentido que, olha, eu descobri, eu era preso a dogmas, eu era preso a faça isso, não faça aquilo, e agora eu sou livre, descobri a liberdade em Jesus, agora eu sou livre. Meu irmão, quando a pessoa falou que essa liberdade em Jesus, vai ver o que ela fazia, falou assim, nossa, extrapolou, foi para um extremo dessa liberdade, fala assim, aonde está a santidade? É um extremo que sai exatamente o que nós vamos ver, o que o Hamilton colocou ali, 6,15 diz o seguinte, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, pecado e morte, ou da obediência para a justiça. Pode seguir. Mas, graças a Deus que tendo sido servos do pecado, antes, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não somos mais servos do pecado, abandonamos o pecado, agora essa justiça, somos servos da justiça, e essa justiça que nós falamos, é a justiça que vem através da fé em Jesus Cristo. Agora nós somos servos aqui. Espera aí, e o que isso vai redundar, o que isso vai realizar na minha vida? Hamilton, passa mais um lá, pode passar mais um, esse aí. E agora que eu venho o seguinte, nós entendemos que a nossa vida, ela está pautada sim na santidade, porque agora nós temos um filtro que é Jesus, e agora nós somos santos através de Jesus. Mas e agora? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, existe um proceder do cristão, ou poderíamos chamar uma ética cristã? O cristão, vou usar esse termo do crente, hoje não se usa muito a palavra crente, né? Evangélico, cristão, gospel, esse nome, mas eu vou usar o termo crente aqui ainda, tá? Existe uma ética do crente? O que vocês acham? E antes de seguir ali, o que está falando de Mateus, porque ali está falando da perfeição, tá? Aqueles 3 itens ali, ele está relacionando o seguinte. Hamilton, como você é rápido aí, coloca aí, Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos. Aqui nós estamos falando para crentes.
Aqui nós estamos falando para aqueles que nasceram de novo, aqueles que já entenderam que agora estão em Cristo Jesus. Não adianta a gente discutir essas relações com alguém que não conhece a Cristo, com alguém que está distante de Cristo. Não adianta. Você vai trazer o ímpio para fazer essa conversa? Não dá conversa. Agora, com o crente deveria sair uma boa conversa disso que nós vamos tratar daqui para frente. Porque agora nós estamos falando das relações de Deus, ele falando o seguinte: se lá no Antigo Testamento já ele falava assim, ó, quer ter relacionamento comigo? Sede santo. Nós já vimos isso, que Deus requer santidade, e aqui ele coloca: sede vós, pois, perfeitos. Perfeitos em tudo, como perfeito é o vosso Pai. Coloca o outro no 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. É isso que ele está chamando a igreja, que esses são santos, santificados em Cristo Jesus. Coloca mais um, Efésios 2:10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras. Há obras, não só obras, há boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Há uma necessidade daquele que é nascido em Cristo Jesus ser santo, procurar a santidade. E aí eu volto à pergunta se há uma ética cristã. No começo da década do século XX, pode passar mais um. Eu não vou entrar nas questões aqui da filosofia dele em si, do que está por trás disso, mas Max Weber, que é bastante conhecido, ele escreve um livro com a ética protestante e o espírito capitalista. E aí ele está dizendo que, olha, essa ética cristã, ela coopera com esse espírito capitalista. E o espírito capitalista não é o que nós estamos vendo hoje aqui no debate, nós estamos falando mais de 100 anos atrás, tá? Mas eu estou querendo colocar aqui em ênfase, é o seguinte: Max Weber, e existe alguns que vão discutir sobre isso, mas ele olha para os protestantes, que aqui ele está olhando mais para as igrejas reformadas. A Assembleia de Deus ainda não estava ali em 1904, 1905, nós estamos falando ali, mas ele olha e ele percebe, ele pode citar característica da ética de um povo chamado protestante. O que eu quero frisar é isso. Ele olha para esse povo e fala assim: o que esse povo tem? Porque eles estão ajudando o capitalismo, mas eu quero estudar o que eles têm por trás, qual que é a ética deles. Falei que eu não vou me envolver ali, é só na ética que eu estou preocupado aqui. E ele percebe o seguinte: olha, esse povo protestante, eles valorizam o trabalho. O trabalho é uma coisa boa para eles. Eles se satisfazem no trabalho. Por que que? E aí vem a pergunta, né? Por quê? Olha só, essas pessoas que são protestantes, eles são bons funcionários. Chegam no horário certo, não enrolam num trabalho, não fica com conversinha, indo ao banheiro toda hora. Eles têm uma ética diferente dos demais, e aí eu percebo que isso está ajudando. Então eles não chegam atrasados, não faltam, se debruçam ao trabalhar, fazem reserva do seu dinheiro. Existe uma ética nisso. São pessoas confiáveis. Esses protestantes são confiáveis, pode dar o caixa na mão deles. Eles, por conta de algo que é exterior, não aqui dentro da empresa, mas algo exterior, e aí eu vou falar sobre causa e efeito, para a gente, indo para o final ali, que causa e efeito é essa, que está fazendo com que essas pessoas tenham uma ética diferente dos outros. Agora, voltando para os nossos dias, gostaria que vocês pudessem, olha, o mundo lá fora, olhando para os evangélicos, cristãos, crentes, protestantes, pentecostais, não importa, o mundo olhando,
qual característica sobressai para nós? Que a sociedade hoje pode falar assim, esse é crente. E aí eu quero falar alguma coisa, mas eu quero que vocês falem. Qual a característica a sociedade atual está olhando para a igreja e falando como uma ética boa dessa igreja? O que vocês podem me falar? Que ela é geral, que ela generaliza, não estamos falando do indivíduo, tá? O indivíduo pode olhar para o indivíduo e falar assim, eu conheço essa pessoa pode dar o caixa na mão dele, que ele é fiel. Eu quero saber se lá fora está falando o seguinte, esse é crente, dá o caixa na mão dele. Dá o caixa na mão dele que, olha, ele é crente, é confiável. Será que a sociedade olha para a igreja de Cristo hoje e tem características que pode falar que são características de crente, daquele que é nascido, ou agora a gente vai só individualizar? Pois não. Está chegando o microfone aí. Enquanto isso vocês vão pensando, eu quero que vocês me falem pelo menos uma característica boa. Okay. Então, o pastor Davi, ele contou um testemunho na escola dominical que eu achei muito interessante, sobre quando ele trabalhava numa loja e ligaram, e o chefe pede para ele falar que ele não estava. No telefone, né? No telefone, né? Ligaram pedindo para falar com o chefe, e o chefe fala para ele assim, olha, fala que eu não estou. E ele se negou. Eu acho que foi uma ética cristã da parte dele. Sim. E isso trouxe confiança do dono da loja para colocar ele para ser um dos cobradores dele, né? De ter o dinheiro, que é o que você está falando, a confiança no caixa. Então, é um testemunho que mostra para a gente uma ética cristã. Infelizmente, hoje em dia, eu vejo muitos comentários. Meu pai, ele tem muitas casas de aluguel, né? E, infelizmente, os cristãos que não dão exemplos bons. Ficam devendo o aluguel. Então, às vezes, eu já vi dentro da minha própria casa, meu pai fazer esse tipo de comentário. Nossa, eu vou alugar para um crente, mas será que esse crente não vai me dar trabalho? Então, isso é ruim, porque é um exemplo ruim. Ele se mantém daquilo e o próprio crente que ele deveria ajudar não dá exemplo para ele nessa ética cristã. E muitas vezes ele não pode ajudar um crente porque esse crente dá essa falta de exemplo. Então, isso é ruim. Eu vejo muitos comentários ruins sobre pessoas cristãs dentro do trabalho. Aquele crente, e é crente ainda, hein? Olha, e é pastor ainda, hein? Então, isso é ruim. Eu acredito que nós devemos ter, sim, uma ética cristã. Pastor Antônio também vai falar. André, eu gosto muito dessa matéria apologética, justamente porque a apologética é a defesa da fé cristã, tá? Então você defende o evangelho, é a defesa da fé cristã, e você defende o evangelho com resultado, onde você defende com ética, tá? Com argumentos sábios e também com o resultado da sua defesa de fé. Eu me baseio muito em Daniel capítulo 6, quando Daniel ele continua servindo a Deus, continua acreditando que Deus é grande, continua orando, continua buscando, é jogado na cova. Depois, no outro dia, a forma dele defender a fé cristã, dele usar a apologética, ele fez com que movesse todo o reino, a ponto do reino assinar um decreto, que todos deveriam se curvar, se prostrar diante do Deus de Daniel. Por quê? Porque além dele acreditar, ele sabia que Deus era grande e ele foi fiel naquilo que era determinado a ser. Então eu acredito muito nisso, na apologética, quando você defende e que tem um resultado. E alguém olha para você e fala, não, eu quero servir a esse Deus que essa pessoa serve, porque essa pessoa é fiel. Ok. Pastor Moisés. O pastor Moisés está falando o seguinte, que no Brasil, nós não podemos caracterizar como
um evangelho, né? Assim, nós temos apenas uma forma de pensar o evangelho, são várias igrejas de evangelho, e aí se perde a conotação do Deus Santo, é isso, pastor? Fiz bem resumido aqui, perde essa conotação desse Deus Santo, exatamente porque isso, a proposta que foi passada, e a Elisângela respondeu, o pastor Antônio respondeu, foi parcial, porque ali eles ainda estão falando do indivíduo, e eu queria exatamente o que o pastor Moisés falou, assim, peraí, nós podemos olhar para a igreja e ver uma ética como igreja, porque aí nós estamos individualizando, seja o pastor Davi, seja, nós estamos falando, foi falado de Daniel, peraí, eu quero ser igual àquele indivíduo, agora eu queria olhar para a igreja de Cristo e falar assim, tem algo aí nessa igreja que é uma ética como um todo, né? A gente não vai falar que são as pessoas, é a maioria observando, falar, a maioria trata desse jeito, que se fosse uma coisa de maioria, é isso que eu estou pensando, na ética cristã, se há isso, é crente, é bondoso, se é crente, é sábio, se é crente, é honesto, estou usando esses termos, né? Eu vi até um vixe ali, né, agora, mas são essas características que eu gostaria de saber, a sociedade ela consegue olhar para nós e falar alguma ética nossa? Eu vou dar sequência aqui, mas o irmão vai falar. A paz do Senhor, amada igreja, a aula está muito interessante, muito boa a aula do nosso irmão, esqueci o nome do irmão? André. Irmão André, parabéns para o irmão André, Deus abençoe a sua vida. Acho que devido à questão que o irmão colocou aí de Max Weber, a visão que ele teve, eu tenho o entendimento seguinte, devido às constantes ramificações e às constantes interpretações que surgem a respeito dos textos bíblicos, como foi já falado, cada igreja tem um entendimento, cada igreja tem uma base de pregação. Não deveria ser assim. Nós vemos os textos que foram passados aí desde o início da aula, para que nós estamos nessa aula aqui para isso mesmo, para que haja um padrão. A igreja que Weber viu é aquela igreja que nós vemos em Atos dos Apóstolos, tinha um padrão. Quando Lucas está falando da igreja de Atos, ele mostra um padrão. Nós perdemos esse padrão e cabe a nós buscarmos novamente este padrão, para que as pessoas olhem para os cristãos e vejam a diferença. Está lá em Atos dos Apóstolos. As pessoas olhavam para eles e viam diferença. Então, tudo em comum. Hoje nós estamos afastados desta realidade, como denominações. Agora, como igreja de Cristo, invisível, a igreja que vai ser arrebatada, não. A igreja que vai ser arrebatada, ela ainda está dentro desses padrões, a qual foi colocado aqui. Amém, meu irmão. E exatamente o texto que está aberto aqui, que eu ia ler agora, exatamente Atos 2, 42, que é a comunhão daquela igreja, né? Aquela igreja que nós usamos como padrão. É claro que ali no capítulo 6 a gente já vê que está tendo uma briga ali, porque não estão atendendo um, estão atendendo o outro, mas aqui em Atos 2 a gente vê realmente como olhando para a igreja e falando, essa igreja é assim, assim e assim. E hoje realmente, dessa forma que o pastor falou, que o irmão também acabou de falar, essa forma muito genérica de cristão, de evangélico, a padronização não existe mais, né? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos aceitar isso e ponto final? Vamos continuar falando, né? São essas questões. E por fim, falei que ia falar de causa e efeito. Efésios 4, 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade da sua mente. O 22 e o 24. Né? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, para que se corrompe pelas concupiscências do engano, que se corrompe, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Mais um. E vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vejam que aqui, quando eu falo causa e efeito, é uma questão que Paulo utiliza bastante nos seus livros, que ele vai falar, existe um termo na teologia, né, que é a ortopraxia e ortodoxia, obrigado, e ortopraxia, que é, olha só, existe uma doutrina que eu falo e existe um proceder, um caminhar, e os dois têm que ser reto. Se a doutrina é reta, o caminhar deve ser reto. E Paulo, ele utiliza muito, ele vem falando o seguinte, olha, nas cartas ele utiliza muito essa forma. Primeiro eu vou te explicar a causa. Olha só, você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Você é santificado por Jesus Cristo. É essa a sua realidade. Agora você não é mais aquele antigo. Então, isso deve causar em você, que eu chamei aqui de causa. Olha só, qual que é o efeito disso, dessa causa? E é isso que nós vamos olhar agora para as ordenanças, para a lei de Deus, e ver que agora isso é um efeito da causa de estarmos em Cristo. É o contrário, nós não estamos agora fazendo as obras para poder mostrar para Deus que nós somos bons, que nós damos conta disso. Ao contrário, agora essa vida em Cristo, nós vamos tirar essa roupa do velho homem, despojar, tirar essa roupa do velho homem e colocar uma nova roupa. Essa nova roupa que nós estamos colocando é a imagem de Jesus Cristo. E é isso que tem que nos levar agora a fazer coisas pensando nas coisas boas, nas ordenanças, nas leis morais de Deus. Não é mais para a nossa salvação, agora ela vem por conta daquilo que é Cristo em nossas vidas. Nós fazemos agora porque Cristo é a nossa referência. Nós fazemos agora porque nós queremos parecer com Cristo. E essa nossa vontade de parecer com Cristo nos leva a agir dessa forma. É isso que nós temos que ter em mente. Nós não fazemos mais essas coisas por conta da salvação, no sentido de buscar a salvação. Nós fazemos essas coisas porque nós somos salvos em Cristo. E é essa relação que nós vamos ter com as ordenanças, com a santidade. Por que eu quero me tornar santo? Por que eu tenho que realizar as obras para ser santo? Porque Deus, ele requer santidade. Porque agora em Cristo, é uma vida que agora nós vamos ter, e para finalizar, por conta do horário, que é a vida pelo Espírito. Quem poderia nos dar condições de viver essa vida em santidade em Cristo Jesus, se não é a atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida? Nós temos que pedir para Deus que atue pelo Espírito Santo em nossas vidas, para que gere em nós essas características, essa ética cristã. Não é para aparecer para o mundo. A nossa vontade não é que o mundo é assim, olha, viu, você está vendo aqui? Não, é que eles vejam Cristo em nós. Olhe para nós e veja, ali tem um cristão na palavra de, olha, é um exemplo de um Cristo que está caminhando ali. É essa referência que nós temos que ter quando a sociedade olhe para nós em relação a isso. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Romanos 8:5-10. É uma vida tratada, caminhada pelo Espírito. Ah, mas é fácil assim? É só falar isso como uma mágica e está feito? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
pode seguir. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Eu pedi até o 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E é isso o nosso proceder. O nosso proceder, um proceder que vem do Espírito Santo na nossa vida. Busque isso. Nós não vamos caracterizar aqui uma vida de santidade voltada, Deus é o Espírito que vai agir e eu vou ser santo sem ter nenhuma contribuição minha. Equilíbrio. É o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que vai dar isso. Mas você deve fazer o quê? Buscar. Até coloquei um termo aqui que acabou passando ali. Cair no pecado, nós podemos. A vida do crente cai. Eu posso cair, você pode cair, caímos. Há uma diferença em cair do que pular no pecado. Tem pessoas que estão vendo ali que é errado, pessoas que estão vendo que aquela situação não condiz com a Escritura. Fala assim, eu vou caminhar para lá. É consciente de propósito. É essa vida de viver no Espírito que nós não estamos livres dessa corrupção humana, do pecado. Sabe, vive em nós o egoísmo, essas coisas que tem dentro de nós, às vezes aflora, e nós caímos em relação a isso. E nós corremos a Deus e pedimos perdão por conta disso. Mas tem pessoas que, quando não está vivendo nesse Espírito, não vive pelo Espírito Santo, ela corre atrás do pecado, ela vê o pecado, ela mergulha no pecado. E como diz o pastor Davi, porque o pecado é um veneno doce, não é uma coisa assim que nós não desejamos. Nós desejamos porque é algo assim, não sei se essa palavra pode ser, nos atrai para isso. Mas quando nós temos uma vida voltada para o Espírito, que nos atrai é Cristo, que nos atrai é Deus. É isso que nós estamos olhando para a cruz. E essas coisas elas vão perdendo aquilo que nos chama atenção. Isso não me chama mais atenção. O que me chama atenção agora é Cristo. Eu olho para Cristo e pela viver pelo Espírito, o que me atrai são as coisas de Deus. E esse é o caminhar que nós temos que ter. É um caminhar no sentido de santidade, olhando para Deus. Que Deus nos dê força, que nos dê sabedoria e que pelo Teu Espírito Santo a gente caminhe nesse sentido de santidade. E o último, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nós, através de Jesus, nós somos santos, mas que nós estamos procurando essa santidade enquanto caminhamos aqui, até chegar um dia que essa santificação será perfeita, nós seremos glorificados, não teremos mais parte com o pecado, ele não nos atingirá mais, porque nós estaremos diante do Deus Santo, num relacionamento puro, e retornaremos ao nosso Criador nesse relacionamento puro, graças a Jesus Cristo. Amém. Agradeço pelos irmãos terem prestado atenção. Deus abençoe, André. Graças a Deus, né, meus irmãos? Um ensinamento maravilhoso sobre santificação. Nós estamos em um processo, mas esse processo ele precisa cada dia estar na nossa vida, né? Nós vamos louvar a Deus, meus irmãos, nós vamos recolher nossas ofertas, tá bom? Recolher nossas ofertas, irmão, nos ajude aí, tá certo? Semana que vem, lição do número 10, pastor Jesuel vai estar dando aula aqui. Domingo é reunião, né? Uma lição mais rápida, mas nós teremos a nossa escola bíblica dominical
se assim o Senhor nos permitir, né? Então vamos louvar a Deus e vamos recolher as nossas ofertas, tá bom? Glória a Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, né? Nossa expectativa, nossa esperança. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu Senhor Jesus, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Deus abençoe meus irmãos, por a presença dos irmãos, os irmãos que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar grandemente,
Em nome de Jesus, que o Senhor dê uma semana abençoada aos nossos irmãos. Quero retornar aqui para o pastor Moisés, para ele fazer aqui o encerramento. Meus irmãos, glória a Deus, por mais essa aula abençoada que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Que Deus continue abençoando o André, que tem estudado a palavra do Senhor, todos os nossos professores. Estou vendo ali também o Genival, dos nossos professores. Que Deus tem abençoado a nossa igreja, os nossos amados irmãos que têm aprendido e compartilhado a palavra do Senhor conosco. Hoje teremos nosso culto à noite. Queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã, também os irmãos que estão nas suas casas. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Hoje é culto de missões. Alguém tem algum aviso especial? Se não tiver, se tiver mais alguma coisa, a gente passa depois no grupo dos membros daí. Irmãos, nessa oração vamos fazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos fazer 2 orações. Nós vamos orar por esse tema que nós estudamos. Vamos clamar a Deus por santidade. Então ore por você, nós vamos orar por nós mesmos e vamos também interceder pelos nossos irmãos. Interceder pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Interceder pelos casais, pelos nossos relacionamentos, interceder pela vida da igreja, para que o Senhor, Ele possa nos encher do Espírito Santo, nos encher dessa plenitude do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida de santidade diante do Senhor, para que nós possamos realmente expressar o caráter de Deus em nós, o caráter de Deus, realmente revelar que fomos salvos em Cristo Jesus, que quem domina a nossa natureza agora não é mais o velho homem, mas quem domina a nossa natureza é o Espírito Santo de Deus, que domina as nossas decisões, que domina as nossas reações, que domina a nossa vida, o nosso comportamento. Seja o Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta palavra. Nós estamos diante desta palavra, diante das tuas leis, diante das tuas exigências, ó Deus, que exige de nós uma vida de santidade, que nós temos que ter, Senhor, uma vida de santidade, porque nos relacionamos com um Deus santo, um Deus que é puro, um Deus que é separado, que é justo, e nós, Senhor, carregamos o teu nome. Nós dizemos que somos filhos de Deus, nós dizemos que somos o povo de Deus, nós dizemos que somos a igreja de Deus, somos cristãos, ó Deus, temos esse nome de cristão, essa identidade de cristãos, porque dizemos que somos de Cristo, que somos, Senhor, de Cristo, que somos lavados por Cristo, que fomos salvos por Cristo, que fomos redimidos por Cristo, carregamos o nome de Cristo, o Filho Santo de Deus, aquele que o Senhor olha e disse: esse é o meu Filho amado, que cumpre todo o meu querer. Deus, nós carregamos o teu nome, mas nós não conseguimos, nós não temos forças, somos falhos, somos incoerentes, somos imperfeitos, mas nós clamamos a Ti nessa manhã: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, dai-nos o Teu Espírito, enche-nos com o Teu Espírito, enche-nos de temor, enche-nos do Teu poder, enche-nos com o Teu poder, santifica-nos, ó Deus, santifica os nossos lares, santifica as nossas
nossas relações, santifica as nossas decisões, santifica os nossos comportamentos, nos santifica no culto, nos dá reverência diante do Senhor, nos dá um espírito de reverência, um espírito de adoração, um espírito de santidade diante da tua presença, Senhor. Enche-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Nós clamamos, ó Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas se o teu Espírito Santo nos encher e nos dirigir, então nós seremos santos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Agora vamos orar pelos enfermos, irmãos. Senhor, visita os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, repreende as enfermidades agora, pela tua graça, pelo teu poder, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, Senhor. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus nessas enfermidades, repreende essas enfermidades agora, em nome de Jesus. Dá plena recuperação ao nosso pastor Davi, visita, Senhor, o pastor Jasson, visita os irmãos que estão enfermos, visita, Senhor, nos lares, visita os hospitais, visita, Senhor, esse teu servo, essa tua serva que está enfermo agora, em nome de Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, as tuas mãos santificadoras, as tuas mãos que têm todo o poder, toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a enfermidade, seja repreendida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Convidar aqui o pastor Vanderly para nos despedir com as bênçãos. Deus abençoe, irmãos. Logo em seguida, nosso café e a nossa gloriosa comunhão, sentarmos juntos, conversarmos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo permaneça com sua amada igreja para todos sempre, todos digam amém.